Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Sério, eu gastei alguns domingos, para a gente ter um pouco de consciência sobre ser corpo de Cristo e como isso funciona na nossa vida, Todo o nosso corpo serve, Todos os órgãos, membros, tudo que está envolvido dentro do meu corpo serve para um propósito comum. E Paulo descreve isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 12, que ninguém é mais importante do que um, do que o outro. Então, nós temos uma consciência um pouquinho sobre nós estarmos envolvidos. Só de termos esse entendimento sobre propósito, nós contribuirmos para que o Evangelho ele cresça, queridos, nós estamos entendendo muitas coisas. Mas o Espírito Santo ele está clareando e falando sobre esse assunto. E com base em João capítulo 12, no verso 26, nós lemos um verso do qual está aí, e está escrito assim: se alguém me serve, a palavra declara, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E Jesus disse, se alguém me servir, o Pai o honrará. E tantas coisas que eu falei no início dessa série, para quem é novo, não esteve aqui no mês de dezembro ou final de novembro, depois você pode assistir isso no site da academia, mas nós estamos falando que nós somos filhos como novas criaturas, porque Deus proporcionou isso na obra de Jesus da cruz do Calvário, mas a nossa maneira de servirmos, de operarmos nessa relação é como servos, sempre foi, sempre será. Nós estamos aqui para servir ao propósito de Deus. Ele tem um plano na tua vida, ele tem um propósito maravilhoso. Então isso tem que estar encaixado no nosso coração, porque nós saímos de uma sobrevivência, de um homem que lida com a sua vida de maneira sozinha, governa a si mesmo e sai aí tentando sobreviver. E Deus nunca criou para que o homem para que ele fosse independente de Deus, Não é que nós sejamos dependentes, sejamos pessoas anuladas, não é isso, você tem que entender, é muito importante. E aí, outras coisas que eu tinha dito, ser servo é ser comprometido com a vontade de Deus. Jesus falou sobre isso. Jesus ele foi comprometido com a vontade do Pai, por isso ele realizou essa obra da qual eu e você hoje podemos usufruir. Diga aleluia, não é isso? Quanto mais nós vivemos para nós mesmos, lembra, eu só estou botando alguns slides para lembrar, nós somos frustrados, sem alegria, sem prazer, porque o homem não foi criado para olhar para si mesmo, ele foi criado para andar debaixo de um propósito, da vontade de Deus. E Deus tem estabelecido na minha vida e na sua. Então a natureza da nova criatura, ela é comprometida. Ela está completamente comprometida, justamente com o propósito de Deus. E nós temos que aprender sobre isso. Aí eu falei sobre a dificuldade que as pessoas têm e na prática servirem a Deus. Falei sobre desconhecimento sobre a vontade de Deus, sobre o propósito dele. E aí eu dei essa declaração que insegurança, incerteza na igreja nada mais é do que falta de conhecimento da vontade de Deus. Por isso precisamos aprender. Como é importante a gente sentar e aprender verdades. E o Espírito Santo, através da palavra, vai tirando toda dúvida, as coisas vão sendo sedimentadas, vai arrumando o teu coração. Toda essa palavra organiza a nossa vida por dentro. Diga aleluia. A melhor coisa que tem, queridos, é ser organizado de verdades no nosso coração. Uma segunda coisa que eu tinha falado que as pessoas desconhecem, por isso não serve na prática a Deus, é porque Deus fez uma obra libertadora. E o inferno ainda confunde muitos cristãos que não têm entendimento sobre o tamanho da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E eu expliquei algumas coisas que Jesus dá uma declaração a respeito para Pedro, dizendo assim, Pedro, arreda de Satanás, porque você está dando uma declaração que você está promovendo a vontade do homem e não a de Deus. É mais ou menos isso. E aí ele estava explicando sobre esse assunto, sobre depois tomar a nossa cruz. Eu expliquei muito bem isso, falando sobre tomar a cruz, na verdade, é remover a sua cruz. A cruz tem o simbolismo da condenação. Jesus já foi condenado no nosso lugar, diga aleluia. E remover a cruz é lançar fora os fardos e pesos que o inferno quer que nós carreguemos. Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou botar mais peso. Não, porque ele já deu descanso, ele fez uma obra libertadora. Então isso faz parte, para nós servirmos a Deus, ter um entendimento da obra que Jesus fez, quem eu sou, que liberdade e herança essa eu tenho, para que eu não venha ser pilhado pelo inferno na minha cabeça. Tudo é aprendizado, nós temos que aprender. E por último, eu estava falando sobre isso aqui, eu não terminei, eu creio que esse é um assunto super importante, nós desconhecermos que eu e você, como novas criaturas, nós lutamos contra uma carne, uma coisa só, chamada carne. E eu disse para você que carne não é essa massa muscular. E eu falei aqui também, lembra disso, que o nosso maior inimigo em si não é o diabo, porque ele foi vencido na cruz do Calvário. Ora, se eu sou nova criatura, essa é a prova da vitória sobre ele.
Eu não tenho mais a natureza das trevas, nem você, diga aleluia. Sim, mas agora nós temos um inimigo. É justamente isso aí que eu comentei com vocês, que é a derrota do ser humano. Uma coisa são os desejos carnais ou a carnalidade, a vontade da carne do ser humano. A outra coisa é nós vivermos essa vontade. Alguém está pegando? Ok. Então isso aí é uma grande cilada. E é assim que o mundo vive, completamente agarrado e preso. Não tem verdades instaladas. Então, a carne, eu tinha pedido você para anotar sobre isso, nada mais é do que uma mentalidade do homem afastada da verdade, fazendo com todo um controle sobre a vida dele, domina as ações do homem. Muitas vezes ele não quer ser assim, mas ele está preso, porque não há nada instalado que remova isso. Sabe, é interessante porque Paulo, ele dá uma declaração muito... Veja aqui, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, falando para a igreja, só a igreja que tem que conviver com isso, essa luta da qual ele também disse em Gálatas, do espírito contra a carne. Ele está falando do espírito recriado, a nova criatura. Em 1 Coríntios 3, verso 1, ele diz lá assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como o quê? Tá, essa palavra espiritual põe do lado como amadurecidos, como maduros da fé. E sim como a carnais, ele deu a declaração, que seria crianças em Cristo. Então, dessa maneira, essa igreja vivia, ela era criança no seu comportamento, na sua maneira de viver. Ou seja, não havia uma maturidade de verdade na vida da pessoa, olhem para cá, que mudasse a sua maneira de ser. Eu já expliquei isso várias vezes, mas é sempre bom repetir. Eu não consigo mudar a minha própria vida, nem você. Mas a palavra nos transforma. A transformação é operada pela palavra. Quanto mais palavra, fome e sede eu tenho de Deus, eu recebo a palavra, eu sou transformado por essa palavra. Então a verdadeira transformação é de dentro para fora. Então essa igreja, na sua maneira de proceder, ela era carnal, ela era infantil. Então ela se entregava à vontade da sua carne. Isso só trazia prejuízo. E é legal porque Paulo identifica. Mano, eu sei que vocês são carnais, vocês não são maduros, por causa do comportamento. Veja um pouquinho, verso número 3. Porquanto, havendo entre vocês ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem. Paulo está fazendo uma distinção muito preciosa. O comportamento de vocês está identificando a condição de vocês. Vocês ainda estão sendo governados pela carne. Pastor, mas eu não recebi a Jesus, a minha carne não foi embora. Não, nós vamos ter que conviver com isso aí. E somos nós, o homem interior, cheio da verdade, que controla a sua carne. Eu não sei se você estava aqui domingo passado à noite, mas eu estava conversando sobre isso, ser movidos pelo Espírito. Mas é algo que a igreja tem que aprender, porque tem que ser ensinado isso. Na verdade, não é que você tenha duas pessoas, você é um ser espiritual. Eu possuo uma mentalidade, uma alma e habito no corpo. Mas eu tenho que governar justamente esse homem exterior, esse homem que olha, que sente, que conclui algo quando vê e que quer imediatamente tomar uma atitude, um comportamento com base em coisas naturais, exteriores, afastados da verdade. Eu posso pensar muita coisa a respeito de relacionamento, como deve ser, me relacionar com as pessoas, mas o que vale para me abençoar é o que Deus tem a dizer, é a sua palavra. Então eu posso estar me comportando com pessoas como eu acho, como eu penso, isso traz prejuízo. Agora, quando eu me relaciono com base na verdade, eu estou sendo edificado nos meus relacionamentos. Mas eu me posiciono dessa maneira porque isso aqui já está fazendo parte da minha vida. É maravilhoso. Quando Deus se instala no teu coração com palavra, não tem jeito, você se torna isso. Você se torna um igual a Jesus. Alguém está compreendendo isso? Vem cá, pastor Gustavo e o pastor Cristiano. Traz os cartazes. Eu vou aproveitar. Gustavo, bota o óculos. Alguém já percebeu que eles são gêmeos? Não, né? Pode botar a pendura. Beleza. Se deu bem. Mas você pega uns gêmeos, né? A gente sabe disso, né? Você é apresentado aos dois, depois você vai confundir durante um tempo, não é verdade?
porque é o primeiro contato que você tem, você ainda não tem ainda uma sensibilidade para reconhecer quem é um, quem é outro. Graças a Deus as esposas deles sabem, né? Graças a Deus. Muito bem, quem é o Cristiano, quem é o Gustavo. Mas o que acontece? Por falta de ensino, mas só a palavra mostra isso para a gente. A gente vai colocando verdades para dentro, quanto mais nós vamos sendo maduros na palavra, mais a gente consegue identificar esse homem, o exterior do ser humano, da sua naturalidade, e o interior que tem que comandar. Você entende? O padrão do mundo das pessoas que não têm verdades, elas só sabem agir de maneira carnal. Tanto é verdade, se você está com a Bíblia aberta, veja aí, 1 Coríntios 3, no final do verso 3, Paulo declara assim, olha só, vocês estão tendo um comportamento, e ele declara, não é assim que sois carnais, e andam, veja, segundo o homem. Esse finalzinho do verso 3, está dizendo assim no original, vocês andam segundo meramente homens não transformados. Assim eu e você vivíamos. Eu vou te provar isso em Efésios, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Nós vivíamos segundo a vaidade dos nossos pensamentos, seguindo a inclinação da carne. Então assim, quem não tem verdades, quem não é nova criatura, não sabe o que é a luta do espírito contra a carne. E aí nós vamos começando a aprender que esse homem aqui, que é o homem exterior, que olha, dá o primeiro olhar daquilo que sente, muitas vezes dá determinadas vontades, ele não pode prevalecer na nossa vida. Mas esse aqui precisa estar fortalecido, é a mesma pessoa, está vendo? Não é a mesma pessoa? Mas o ser espiritual, que eu e você, com a verdade, nós controlamos a inclinação desse homem natural. E eu tenho que aprender a conviver com isso até o final dos meus dias. Não tem como arrancar os meus olhos, tirar os 5 sentidos. Eu tenho que viver nesse mundo, mas governando esse mundo, no meu ser, com o homem do interior, da palavra, da verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala sobre isso. Abra lá, no verso 16, ele diz, por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior, ele falou, pastor, eu sou 2 pessoas. Não, você é uma pessoa. Mas esse lado da moeda, chamado homem exterior, o que quer controlar? Ele disse, o homem exterior ele se corrompe, está escrito aí. Ele se quebra todinho. Mas ele também declara assim, olha, mas o homem interior se renova a cada dia. Ele está falando sobre o poder da palavra. E Paulo, quando escreve 2 Coríntios 4, ele está colocando todo um treinamento de que ele vivia, exercia na prática, o homem interior cheio de verdades. Um pouquinho mais à frente, no verso 18, está escrito, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, Porque as que se veem são temporais, sazonais, mas as que se não veem são eternas. Somos nós que temos que separar isso. Então, quando a gente começa a aprender isso aqui, de que eu tenho que lidar com uma carne, com a inclinação da carne, com desejos que são prejuízos para a nossa vida, pastor, não quero fazer isso e tal, minha boca às vezes fala umas coisas que não devia e tal, é o homem exterior que está dominando, a gente tem que enforcar ele. E nós dominamos esse homem exterior pelo homem interior, cheio da verdade. Alguém está pegando isso aqui? Veja, o homem interior, ele sempre existiu, porque só é um ser espiritual, nós somos esse. Mas quando eu não conheço a verdade, não tem como, esse aqui domina. O que eu penso, o que eu acho, o que eu vejo, o que eu sinto, domina a minha vida. Quando isso começar a parar, na minha e na sua vida como novas criaturas, e agora nós nos posicionamos, tomamos decisões, fazemos escolhas, a nossa boca está no comando do homem interior, a gente começa a vencer. Começa a vencer sobremaneira. Como é que isso acontece? Que eu fortaleço o meu homem interior e boto isso aqui para o zero, segura, fortaleço com a verdade, ele vai crescendo, ele vai dominando. Então, por exemplo, quando o cristiano, vai diminuindo. Quando o cristiano, o homem exterior, né? São os dois, são os mesmos, muito bem. Ele olha, ele conclui uma coisa. E ele começa então a tomar decisões com a conclusão dos olhos naturais. Esse ser é carnal. Ele faz tudo na vida dele baseado nesse homem aqui exterior. Ele é carnal, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Mas peraí, já houve uma mudança. Eu e você agora somos novas criaturas. Novas criaturas. Não tem nada a ver com o lado de fora. É um ser espiritual novo. Deus habita em nós. Agora a sua palavra vai entrando na nossa vida e vai nos transformando ao ponto de nós dominarmos essa inclinação desse homem aqui. De olhar, de concluir, de querer tomar decisões e escolhas com base no que vê, sente. Na sequência de você ler 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz assim, visto que andamos por fé. 2 Coríntios 5, 7. E não pelo quê? Ele está separando o homem exterior para cá, o homem interior. Eu convivo, mas quem decide é o homem interior. Então eu olho muitas coisas, eu percebo muitas coisas do ponto de vista natural, mas eu não saio aí tomando decisões e fazendo escolha com base no homem exterior. Por isso que Deus dá um nó no neurônio das pessoas que não compreendem isso. Então a pessoa está com um diagnóstico, vai morrer em 6 meses. Então ele olha para essa coisa natural que está instalada e a conclusão é essa, então é assim que vai ser. Não, e a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí agora? Como é que você abraça essa verdade? Se não for com o homem interior crendo, nós não vamos abraçar isso com esse homem exterior, que está vendo o corpo ali com o problema, que está sentindo a situação. Quem está pegando isso nessa manhã? Gente, isso aqui eu estou falando, hein? É a chave da virada da tua vida. Aí você vai me falar, pastor, mas isso é fácil? Não, a palavra nunca disse que nada é fácil, mas é possível. E nós só podemos caminhar com Deus para a vitória se a gente começar a mandar o homem interior mandar nisso aí. Quer dizer que Deus tem a dizer o que vale? É o homem interior que comanda isso. Veja um pouquinho antes, você está aberto ainda, 2 Coríntios capítulo 4? Veja um pouquinho. Eu estou explicando algo que eu falei domingo à noite, mas isso é tão importante, gente. No verso número 8, quando Paulo passava por situações que eu e você nós passamos, ele diz assim, em tudo somos atribulados. Quem dá um amém a isso aí? Alguém gritou ali atrás, é isso aí, meu irmão. Fique em paz. Jesus é com a gente. Mas no mundo passaste por tribulação, Jesus disse. Mas veja, Paulo diz assim, em tudo somos atribulados. Aí ele já vem, porém, não o quê? Tá, beleza, então ele já vem. Esse homem aqui exterior, em tudo somos atribulados. Aí o comando vem do homem interior. Porém, não angustiados. Ele está mandando. Ele está mandando. Olha só que interessante. Próximo. Perplexos. O homem exterior. Ok? Assustado. Aí, isso. Aí o homem interior. Baixa a bola, garoto. Menos. Perplexo. Porém, não. Está mandando. Você recebe o primeiro choque na carne, no pensamento. Como vai ser? Como é que eu vou dar jeito nisso? Está acontecendo essa situação. Calma. Alguém está sentado no trono. E rapidamente nós temos que nos transferir para a verdade. Só o homem interior tem isso. E se enche. É esse olho aqui, esses são esses olhos que precisam estar em alta na nossa vida. É o mesmo de 2 Reis, quando o profeta dá uma declaração para o seu servo que estava apavorado. Olha aí, tem um exército aí que veio apanhar a gente. E ele fala assim, não temas. Ele na hora já declarou, mais são os que estão conosco do que esses que estão aí. Mas que mais são esses que estão conosco que eu não estou vendo, o homem exterior, não estou vendo, eu estou vendo ali um bando de bazuca para cima da gente. E aí o profeta na maior tranquilidade, Senhor, por favor, abre os olhos desse menino para que ele veja, abriu os olhos dele, do espírito dele, para que ele pudesse ver os carros de Deus, de fogo e tudo aquilo que estava ao redor. Isso é a fé, queridos, a fé é simples. É nós colocarmos o homem interior, isso aqui, em alta, para dominar a inclinação desse homem, que só trabalha com a carne, com aquilo que ele tem, que olha, natural. Nós não vamos a lugar nenhum. Veja, mais uma vez, Paulo diz assim, perseguidos. Ao homem interior responde, porém não desamparados. Olha o homem exterior dizendo, abatidos, chorando. Aí, o homem interior se levanta, não destruídos. Por isso ele vem declarando, por isso não desanimamos, no verso 16. No verso 18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem.
porque eu recebo por fé, eu creio na palavra. Então, se Deus disse que eu não vou morrer porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, eu vou com Ele até o final. Quem está mandando é o homem interior, não é o homem exterior. E somos nós que escolhemos. Pastor, mas é uma doideira isso que o senhor está falando. Eu sei que é doideira, nós somos doidos mesmo. De crer na verdade acima de qualquer coisa que nós estamos vendo. Eu estou conversando sobre esse assunto aí. O grande controle da carne é que o homem ainda acredita naquilo que ele sente, naquilo que ele vê, e ele dá comando a isso aí, ele deixa essa vontade prevalecer. Não podemos mais, não vale mais na nossa vida. Esse negócio é tão maravilhoso, que quanto mais você se enche da verdade, você vai sendo transformado, até a tua boca vai parando de falar tanta bobagem, e a minha também. Todos nós estamos nisso aqui. É impressionante, mas a nossa boca vai sendo direcionada cada vez mais, porque Jesus disse, a boca fala do que está cheio. Beleza, eu vou me fortalecendo na palavra, minha boca vai direcionando a verdade. Isso acontece assim, eu estou enfrentando uma situação difícil. Se eu não tenho o meu homem interior fortalecido, eu começo a dar declaração da dificuldade. Está difícil, está feia a coisa. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu estou vendo. Não vou passar dessa semana. Mas se eu estou fortalecido com a verdade, eu já logo abro minha boca para dizer, ó, tua derrota, dificuldade, que Deus na sua palavra diz isso, aquilo, outro e tal. Alguém está entendendo como funciona? Esse homem aqui mandando, ele só tem uma maneira de agir, na carne. Por quê? Porque é a única expressão que ele entende. É uma resposta, é uma reação àquilo que acontece na vida dele. Isso não funciona. Isso não leva o homem a lugar nenhum. Então, rapidamente, como nova criatura, ele tem que ser fortalecido e mandar. O homem interior dele, o espírito dele tem que mandar. Sobre toda a inclinação do homem exterior. Quem está pegando isso? Isso acontece comigo, contigo todo dia. Eu e você acordamos e nós vamos fazer uma escolha de andar fortalecido com a verdade que tem a dizer ou com aquilo que eu estou sentindo e vendo das coisas. Todo dia a gente acorda com essa escolha. E quando nós escolhemos andar dessa maneira, nós vencemos a inclinação da carne. Diga aleluia. Aqui está a nossa vitória. Deu para pegar isso aí, gente? Pastor, quer dizer que eu tenho que conviver? Tem. Os dois são um. Entende? Tem que conviver. Tem que aprender a dizer quietinho. Quem manda sou eu. Tem que botar em ordem. Deixa eu te explicar aqui com isso aqui o que aconteceu na queda do ser humano. Lá em Gênesis, quando Adão andava na presença de Deus e tinha a presença de Deus, ele era completamente dominado pela presença e pela verdade de Deus. Mas a partir do momento que ele comeu do fruto, do conhecimento do bem e do mal, a natureza de Deus saiu de Adão. Olha, se saiu, agora ele está sendo comandado simplesmente por um olhar natural, por aquilo que sente, por aquilo que vê, porque Deus havia se afastado. É aquilo que nós chamamos da morte. A morte espiritual nada mais é do que a natureza de Deus já não está mais no ser humano, que governava e controlava a vida dele. Certo? Adão era um cara, antes da queda, era totalmente isso aqui, ó. Só que agora, Deus recuperou a minha vida e a sua, na pessoa de Jesus. E agora nós nascemos de novo, ó. Nova criatura. A nova criatura tem que aprender a dominar. Isso é para todos nós, gente. Eu sei que essa é a nossa angústia. Eu falo esse mau amor com você, porque a gente vive isso todo dia e tem que aprender. Então a nova criatura tem que aprender a dominar a inclinação desse homem exterior. Desse olhar, do sentido, tirar uma conclusão. E aí nós vamos sendo dominados pela palavra. A maneira da palavra entrar na nossa vida vai fazendo a gente pensar diferente. E nós vamos pensando, veja lá, a mentalidade, mentalidade. Afastada da verdade, controlando as ações do homem. Isso é a carne, das mais variadas formas. Diga assim, estou fora. Quer dizer, o Espírito Santo está te mostrando, está identificando como é que são as coisas. Pastor, mas eu estou controlando a minha boca, eu estou botando até um esparadrapo na boca. Não vai adiantar. Você entende que não é um controle do lado externo? Eu não posso chegar e anular isso aqui. Eu não posso chegar e dizer assim, calma, cara. Não, vem para cá, vou te amarrar hoje. Você não vai sair de casa. E tal. Você tem como amarrar os seus pensamentos? Não tem como. Só uma coisa eu tenho que fazer é renovar o meu pensamento com a palavra
para que eu seja transformado por ela e fique cheio dela. Aí essa palavra, o homem interior, controla esse aqui. E segura, você não vai mesmo. Mas eu tenho que dizer uns desaforos para ela, eu preciso dizer. Ao homem interior, calado. O homem interior já logo segura o cara porque está na palavra, controla. É impressionante, mas, pastor, sabe que deu aquela vontade? Eu não falei, amém, está sendo governado pelo homem interior. Está prevalecendo. Há uma transformação genuína. Gente, isso é maravilhoso. Deus não chamou a mim e a você para sermos transformados. Não chamou, Ele chamou para que a palavra me transforme. Eu dei espaço para ela. Ela ganha espaço na minha vida de tal maneira que esse homem é completamente anulado. Quanto mais eu vou sendo transformado para a palavra, menos espaço tem para o homem exterior. Menos bobagem eu vou falar. Menos escolhas e decisões erradas eu vou tomar. Quem está compreendendo isso? Maravilhoso, porque nós estamos colocando todo esse homem interior para valer, transformado pela palavra, e a vontade de Deus prevalece, por isso eu sou abençoado. Você entende que a bênção de Deus e a transformação da palavra não tem nada a ver com a nossa capacidade intelectual? Você pode criar duas pessoas com a mesma capacidade, tem o mesmo QI, no mesmo lugar, uma pode tomar uma escolha, outra faz uma outra escolha. Cada um toma decisões diferentes. Por quê? Porque não tem como controlar, não é o homem exterior que manda. É o homem interior sendo fortalecido com a palavra, ele te faz uma pessoa sábia. Abra a tua Bíblia em Provérbios 2. Posso gastar esse tempo conversando contigo isso? Você está aprendendo. Provérbios capítulo 2. Pastor, sabedoria é aquela encontrada na velhice. Não, eu conheço um bocado de velho doido. Então, vai devagar, porque... Não, eu tenho procurado aqueles monges, aquela turma com aquela barba branca, gafanhoto. Quem lembra do gafanhoto aí? Que gafanhoto, rapaz. Bom, Provérbios capítulo 2 diz assim, verso número 6, porque o Senhor é a palavra. Ele dá a sabedoria e da sua boca vem o quê? A compreensão e o entendimento. De onde vem? Do meu intelecto. Porque eu tenho tanto curso, eu aprendi tantas coisas, não é isso, gente. No final dessas turas, aprendizados e informações de coisas que nós recebemos nesse mundo é bom, mas isso não governa a nossa vida para que a gente tenha uma vida abençoada. Porque eu e você temos que fazer escolhas e tomar decisões. E se não estiver completamente encharcada pela verdade, eu estarei agindo como um homem exterior, na carne. E eu vou quebrar os meus relacionamentos, eu vou quebrar as coisas ao redor. Porque eu vou tirando conclusões com base no homem exterior. Olha que legal, verso número 10. Porquanto a sabedoria entrará onde? Aqui, ó, no seu interior. Ela não foi feita para ficar aqui na minha mente, como intelecto, como informação. Ela é vida. Deus é vida, a sua palavra é vida. Entra no meu espírito e se transforma em sabedoria. Então, eu enfrento uma situação, anulo o homem exterior e começo a concluir pelos olhos de Deus. Olha só, gente, isso aqui é a maior vitória nossa. Só a palavra pode fazer isso na nossa vida. É um treinamento que nós temos que aprender. Pastor, mas eu geralmente assim, eu fico de cabeça quente, eu tomo umas decisões. Nossa, não faz mais essa. Só faltei falar, nossa senhora, mas deixa para lá. Pastor, então eu vou ter que me amarrar no poste. Não, é a transformação da palavra. O que eu e você precisamos em dias como nós estamos vivendo e para os próximos anos é ser sábios. E sabedoria vem de um comando do homem interior. E não isso aí. O comando do homem exterior. Não. Isso aí destrói a nossa vida. É só olhar para o mundo, olha o reflexo das pessoas. Você pergunta para cada pessoa, vem cá, você quer ser bem sucedido? Quero. Você quer ter bom relacionamento? Quero. Quer que as coisas funcionem certo, dê tudo certo? Quero.
Mas por que na prática não consegue? Por quê? Porque isso aqui manda. Não pode mandar. O homem interior transformado pela palavra que manda. Esse homem aqui está cheio de sabedoria. Então ele está enfrentando uma situação, esse aqui já disse, posso dar uma opinião? O outro lá diz, calado, pá. Você não vai mandar mais. E ele vai pegar o conselho de Deus, já está nele, ele vai dominar. Por último, vamos ler um último verso aí. Tem tantas coisas boas para a gente falar sobre isso, você tem que aprender. Aí você vai aprender a lidar com isso. 1 Coríntios 9, no verso número 27, o apóstolo Paulo dá uma declaração mostrando exatamente isso. Ele diz lá algo muito legal. Ele diz assim, visto que eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser o quê? Desclassificado. Ele está falando de uma palavra que estava na vida dele, que ele pegava o seu corpo, olha a intenção dele, não é que ele rolava com o corpo dele, mas ele está dando uma declaração de que ele faz com esse homem exterior. Ele subjuga com o seu homem interior cheio de verdade. Ele controla, ele escraviza. O homem interior tem que mandar. O homem cheio da verdade manda nesse homem. Diga aleluia. Tem que mandar. E não é uma questão assim, não, fica calminho, dá uma aguinha para ele, leva ele para tomar um café. Não vai funcionar. Você sabe, tem coisas na nossa vida que nós temos que aprender, né? A gente fala assim, estou precisando de umas férias. É verdade, férias é bom, nosso corpo também gosta. Mas você sabia que tem gente que tira férias e fica doido, porque por dentro está todo quebrado. A sua mente não para, fica mais preocupada ainda. E volta depois de 15 dias mais cansado do que quando começou. Porque a questão é um confronto interior. Alguém está pegando? Olha a importância de nós fortalecermos o homem interior. Porque nesse fortalecimento da palavra tem uma coisa chamada Jeová Shalom, paz. É a palavra, ela se instala na tua vida, ela te fortalece. Tudo nesse homem é fortaleza. Paulo diz, se renova a cada dia. O homem exterior se quebra, o homem interior se renova. E é ele que manda. Gente, o negócio é tão fantástico, que esse homem, até no seu corpo físico, é abençoado por ele. Quanto mais verdade e vida você vai colocando dentro de você, mais o seu corpo físico se ajusta a isso. Mais vida é liberada para ele. Até o equilíbrio do teu corpo, ele fica legal. É demais. Teu coração bate tranquilo. Está escrito isso, 1 Coríntios 9, 27, o esmurro, ele controlava. O que Paulo está dizendo? O homem interior controlava esse homem. Para não se entregar a isso aí, a carnalidade. Uma mente que toma decisões com base no que vê, que sente. Não é assim que funciona. Vamos aprender sobre isso mais. Obrigado, pastores. Show de bola. Vamos ficar de pé. Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo, Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe.
Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.